Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula de sistemas operacionais com o tema proteção e segurança. Bom, em relação ao contexto, da proteção e segurança, nós temos percebido que no nosso cotidiano as pessoas têm utilizado muito mais as tecnologias, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia. Nós percebemos uma maior quantidade de informações sendo tratadas, transmitidas, compartilhadas através de diversos dispositivos espalhados através das redes, principalmente na internet. E essas informações que são tratadas, elas têm seu valor e são importantes para as pessoas, para as empresas. A maior parte dessas informações, elas estão armazenadas em computadores, seja em computadores locais, no seu smartphone, no seu laptop, no seu computador de casa, ou armazenado nas nuvens, em servidores espalhados pela internet. Esses computadores, como nós sabemos, estão conectados em rede através da internet e assim ficam mais vulneráveis a possíveis ataques, quebrando aí algum aspecto da segurança. E o número cada vez maior de usuários estão conectados a esses computadores, a essa rede internet. E há uma necessidade de proteger essas informações. Proteger informações contra o uso não autorizado é uma preocupação fundamental de todo o sistema operacional. E não só contra o uso não autorizado, mas também proteger o seu próprio software, proteger o seu próprio sistema operacional de ataques. E assim a gente visualiza esse contexto em que os sistemas operacionais e nós, usuários, estamos inseridos. Então nós devemos proteger 3 aspectos da segurança da informação. E aí que também está inserido os sistemas operacionais. Devemos nos proteger das vulnerabilidades, que é um defeito ou uma falha de segurança nos sistemas. Então todo defeito, toda falha de segurança no sistema operacional é uma vulnerabilidade do sistema operacional. E as ameaças é a possibilidade de um agente interno ou externo explorar acidentalmente ou intencionalmente uma vulnerabilidade específica. Então, se meu sistema operacional apresenta uma vulnerabilidade qualquer, uma ameaça externa ou interna poderá explorar essa vulnerabilidade. E dessa forma, eu tenho um risco que aconteça alguma coisa, que a informação esteja desprotegida. Então, os riscos é a fonte de ameaça que explora uma vulnerabilidade, levando o impacto para o funcionamento de uma organização, como o mau funcionamento, o roubo de informações, entre outros impactos. Então, o sistema operacional, ele tem que observar as suas próprias vulnerabilidades, não só do software, mas ele está gerenciando seus dispositivos. Existem sistemas operacionais de redes, como nós já vimos, está gerenciando toda a rede, ou seja, toda e qualquer vulnerabilidade do sistema de informação, que aí inclui o sistema operacional, pode ser explorada por uma ameaça, e aí é um risco, um risco que aconteça alguma perda de informação, alguma informação que seja vazada e pode causar prejuízo para mim, para a organização em que eu trabalho ou para alguém. Então, devemos nos proteger de ataques ou de atacantes que podem explorar essas vulnerabilidades de modo manual ou de modo automático. Por exemplo, que atacantes são esses? Por exemplo, um vírus. Um vírus ele precisa de alguma interação com o usuário para se propagar. Geralmente ele chega no seu computador através da internet, através de um pendrive, através de um arquivo infectado. Geralmente você faz alguma ação e aí ele se propaga e ele vai
danificar ou vai abrir a possibilidade, vai explorar uma vulnerabilidade para que alguém ou uma ameaça possa entrar e roubar informação, por exemplo, né? E de modo automático nós temos os worms, que impulsionam a si mesmo. Então eles não precisam de ação do usuário. Ele entra no teu computador através de alguma brecha, de alguma vulnerabilidade, e ele sozinho ele se propaga, né, sem depender de nada. Então nós devemos nos proteger e os sistemas operacionais têm que estar atentos a isso, não é? Mas não só esse tipo de atacante. Existem outros tipos de atacantes, né? Como as próprias pessoas. A gente precisa tomar, né, alguns cuidados também em ataques de engenharia social. Ataques que as pessoas que se fazem, né, por exemplo, de amigos, mas que quer se aproximar de você para obter alguma informação relacionada aos sistemas, né, para ter acesso a algo que ele deseja e aí pode causar um mal. Depois vocês pesquisam com mais calma sobre engenharia social. Mas o sistema operacional, né, ele tem que estar atento a essas questões da segurança também. Avaliar as ameaças e as vulnerabilidades permitem um entendimento maior dos riscos. Então essa relação ameaça, vulnerabilidade, risco. Então quando você entende dessas ameaças, dessas vulnerabilidades, quando você, né, desenvolve um sistema operacional com recursos que conseguem entender, né, e minimizar esses riscos, essas vulnerabilidades, né, diminui o risco das ameaças afetarem o sistema. As ameaças externas normalmente não podem ser controladas. As externas normalmente não são controladas. É impossível impedir uma inundação, por exemplo, né? Um homem-bomba ou uma greve. Ameaças podem ser identificadas, mas geralmente estão fora do nosso controle. Claro que existe mecanismo, no caso de inundação, que prevê terremotos, claro, a tecnologia está bem avançada. Mas esse tipo de ameaça externa, a gente quase não consegue controlar. Mas a gente consegue estabelecer critérios de segurança para avaliar, né, se nós temos algumas vulnerabilidades nos nossos sistemas. E aí a gente tentar controlar o risco de alguma ameaça e explorar essas vulnerabilidades. Então esses riscos externos, ou até mesmo os internos, eles podem ser minimizados ou mitigados. Eles podem ser gerenciados em relação às vulnerabilidades ou impactos que acarretam quando se realizam. Então a gente pode sim gerenciar o risco, mas para isso a gente precisa conhecer as nossas vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades, quando são internas, a gente pode tratar, porque a gente conhece. As fraquezas podem ser identificadas e até mesmo eliminadas com a aplicação de ações proativas para a correção dessas vulnerabilidades. Por exemplo, se eu tenho uma vulnerabilidade na política de definição da senha da minha rede, que é o sistema operacional quem trata, né, do gerenciamento dos usuários, então se essa política está falha, então eu identifico, então eu posso estabelecer critérios na política de segurança da informação relacionada à senha e configurar o meu sistema operacional para que ele, né, estabeleça uma senha mais forte e que nos obrigue a criar uma senha mais forte. Então eu, identificando essa minha vulnerabilidade de configuração do sistema operacional, eu posso entrar com uma ação para eliminar essa vulnerabilidade. Na hora que eu aplico, por exemplo, uma política de senha mais forte, eu vou estar, né, eliminando essa vulnerabilidade e diminuindo ou até mesmo eliminando o risco, né, de alguém, não digo eliminando porque não há 100% de segurança, mas
pelo menos diminuindo o risco de alguém pegar uma senha, tentar por várias vezes sequências de números e letras e tentar acessar, né, a rede ou logar no sistema operacional ou nos meus sistemas que o sistema operacional controla, né, através de uma senha por tentativa, né? Então, esses aspectos, né, relacionados à segurança da informação, né, que diz respeito à integridade dos dados, à disponibilidade dos dados e à confidencialidade dos dados, né, eles são os 3 pilares da segurança da informação. Tá? E aí a gente pode incluir, que alguns autores também colocam, um 4º pilar aí, que é o pilar da privacidade. Bom, então em relação à integridade, ela é a garantia da exatidão e completeza da informação e dos métodos de processamento. Então isso está definido lá na norma ISO 27002, que trata da segurança da informação. Então ela é a garantia da exatidão e completeza da informação e dos métodos de processamento. Garantir a integridade é permitir que a informação não seja modificada, alterada ou destruída sem autorização, que ela seja legítima e permaneça consistente. Quando a informação ela é alterada, ela é falsificada ou furtada, ocorre uma quebra de integridade. A integridade é a garantia quando se mantém a informação no seu formato original. Então, integridade é o primeiro pilar da segurança da informação e o sistema operacional deve garantir, permitir que essa informação não seja modificada por pessoas que não tenham autorização para isso. E se ela for alterada, falsificada, furtada, houve uma quebra da integridade. Ok? A integridade ela se refere à proteção contra mudança. E aí a gente pergunta, os dados que chegaram a um receptor, né, em um receptor, são exatamente os mesmos que foram enviados? Um exemplo, estou enviando uma informação para você. A informação que chega até você, ela é exatamente a mesma da forma como saiu de mim para você? Se não, houve uma quebra da integridade. Se eu, no meio desse caminho, alguém interceptou algum sistema, alguma coisa aconteceu que modificou essa informação, então houve uma quebra da integridade. O outro pilar é a disponibilidade, que é a garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos correspondentes sempre que necessário. Também está lá na ISO 27002. A disponibilidade, ela garante que os usuários autorizados têm acesso à informação. Se eu não tenho autorização, aquela informação não vai estar disponível para mim. E quando a informação está indisponível para acesso, ou seja, quando os servidores estão inoperantes por conta de um ataque, de invasão, ou por qualquer outra, né, ação, considera-se que houve uma quebra da disponibilidade. E nesse caso, quando os servidores estão inoperando por um ataque, né, aí a gente considera como um incidente de segurança e houve uma quebra da disponibilidade. Mesmo as interrupções involuntárias dos sistemas, né, ou seja, as não intencionais, configuram quebra da disponibilidade. Então, se você entra no seu e-mail do Google, por exemplo, né, e o servidor Google está fora do ar, há uma quebra da disponibilidade. Se o sistema operacional do servidor de um serviço qualquer, da sua empresa, onde você trabalha, está fora do ar, aquele serviço está inoperante, eu não consigo acessar a informação, há uma quebra da disponibilidade. Então, a
a disponibilidade ela se refere à proteção contra a interrupção do serviço. Os dados permanecem acessíveis para o uso legítimo. Uso legítimo. Pessoas que não têm acesso à informação devem permanecer assim, né? A disponibilidade ela tem relação à necessidade de manter a informação ou serviço ativo, disponível apenas para as pessoas que têm acesso, autorização de acesso. E o último pilar, né, dos três é a confidencialidade. A confidencialidade é a garantia que a informação é acessível somente por pessoas autorizadas a ter o acesso. Então veja, na disponibilidade é que elas estejam disponíveis a pessoas autorizadas. Já a confidencialidade é a garantia que a informação está acessível apenas para pessoas autorizadas. Caso a informação seja acessada por uma pessoa não autorizada, de forma intencional ou não, ocorre uma quebra da confidencialidade. Alguém acessou o meu e-mail. Uma informação está no meu e-mail. Não tinha autorização para isso. Quebra da confidencialidade. Então, a quebra desse sigilo pode acarretar vários danos inestimáveis para as empresas ou até mesmo para a pessoa física. A gente vê vários casos aí, né, na internet. Um exemplo simples seria o furto do número de uma senha de um cartão de crédito ou até mesmo os dados de uma conta bancária de uma pessoa. A pessoa, quando tem acesso a um número do cartão de crédito, pode causar sérios danos para você. Então, a confidencialidade ela vai se referir à proteção contra acesso não autorizado dos dados. E os dados estão protegidos contra acesso sem autorização? Essa é a pergunta-chave em relação à confidencialidade. Então, são os três pilares. E aí eu acrescento, alguns autores, inclusive, acrescentam, né, e tem outros também, mas eu trouxe apenas esse para acrescentar, o que seria um quarto pilar, né, a da privacidade, que se refere à habilidade de um remetente se manter anônimo. Aqueles dados são privativos. A identidade do remetente, ela é anônima. Então, a pergunta em relação à privacidade que você pode fazer é: olha, a identidade de quem mandou essa informação, ela está sendo revelada ou ela se mantém anônima? Então, esse é o aspecto da privacidade. E aí a gente tem uma matriz chamada de matriz de metas e ameaças, né, que faz um resumo de tudo isso que eu estou falando, né? Então, o sistema operacional ele tem a meta de manter a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Para isso, qual é a ameaça que pode, né, estar ali oferecendo risco? Em relação à confidencialidade, é a exposição dos dados. Em relação à integridade, é a manipulação dos dados. Em relação à disponibilidade, é a recusa do serviço, não está mais disponível. Não está mais íntegro, alguém mexeu, alguma coisa aconteceu que manipulou esses dados. Confidencialidade, a exposição dos dados que não devia ter acontecido. Então, nós temos essa matriz meta e ameaça em relação aos três pilares da segurança, né? Então, vamos pensar comigo, né? Como é que o sistema operacional, né, ou como comprometer a segurança do sistema operacional? Será que todo sistema operacional, ou os softwares, os sistemas são 100% seguros? Como é que a gente compromete, né, a segurança do sistema operacional? Bom, na hora que a gente utiliza, por exemplo, uma política de senhas fáceis, 1, 2, 3, você está comprometendo um sistema, você está comprometendo, né, a segurança das informações dentro daquele sistema operacional, de rede, de um servidor, enfim, seja qual for. Por quê? Porque senhas fáceis são fáceis de serem quebradas.
E aí, sendo fácil ser quebrado, você compromete a segurança do sistema, né? Outra forma de comprometer, deixando as portas das redes abertas. Vocês sabem que no gerenciamento de redes, né, existem serviços que são configurados em portas, né, dos protocolos de rede. E aí os sistemas operacionais de rede gerenciam isso aí. Então algumas portas que estão disponíveis na internet, elas podem ser fechadas. E alguns serviços podem ser fechados. Existem sistemas que exploram portas abertas para acessar banco de dados, para acessar a página na web, né? E fazer alguma coisa. Então você pode comprometer a segurança, né, da rede, do sistema operacional, escrevendo, por exemplo, senhas no papel e pregando de lado do computador. De que adianta ter um gerenciamento de usuários com senha? A melhor política de senha que você não vai conseguir quebrar se você anota a tua senha no papel, bota numa gaveta, cola no monitor, naqueles post-it. Não é? Como é que você compromete a segurança do sistema operacional? Quando você vai reusar um HD, né, e você não formata ele. Você entrega um HD com informações importantes para colocar em outro computador, em outro servidor, por exemplo, e foi com coisa importante, né? Ou então quando você vai descartar esse HD que tem informações importantes e você não formata para apagar tudo, né? E mesmo assim, da mesma forma, pendrives, né? Pendrives perdidos, inclusive, ataques cibernéticos, ataque de hackers, né? De vírus, de sistemas que tentam infiltrar o sistema operacional, falhas na política de segurança, falhas nos aplicativos. Veja, o sistema operacional ele dá sustentação aos aplicativos, oferecendo serviços, né, de memória, de armazenamento, de entrada e saída, que a gente já viu. E quando você instala um aplicativo que explora, né, esses recursos do sistema operacional, e esse aplicativo tem algum tipo de falha, por ele também podem entrar, né, podem surgir as ameaças. As vulnerabilidades dos aplicativos, né, põem em risco todo o sistema. E as próprias falhas dos sistemas operacionais, do seu próprio software, né? E aí por isso que existem as correções, as manutenções nos sistemas operacionais. Quando você recebe, olha, uma atualização do Android, olha, uma atualização do Windows, né? Muitas dessas atualizações não são melhorias, são falhas de segurança. Então são as atualizações corretivas. Então por isso que lá na frente a gente vai ver algumas ações importantes que a gente precisa fazer na configuração dos sistemas operacionais. Mas vamos pensar comigo, será que nós temos condições de construir sistemas seguros? E aí quando eu falo construir sistemas, eu estou falando sistemas operacionais, né? Os desenvolvedores que fazem sistemas operacionais. Será que é possível construir sistemas operacionais seguros? O que é que você acha? A única maneira segura de construir um sistema seguro é mantê-lo simples, gente. Quanto mais complexo um sistema operacional, quanto mais funcionalidades, quanto mais recursos, mais difícil de você mantê-lo seguro. Quanto mais conectividade, quanto mais... claro, no mundo em que nós vivemos hoje, esses são recursos essenciais, claro. Mas é importante, né, fazer os testes de segurança nos sistemas que estão sendo desenvolvidos. Então, sistemas confiáveis são sistemas que têm exigências de segurança declaradas e atendem a essas exigências. E aí, quando você vai desenvolver um software e um sistema operacional se inclui nisso, você tem que definir quais são os aspectos da segurança da informação que precisam ser verificados. É uma exigência documentada. E no final, você tem mecanismos de teste para verificar se não há vulnerabilidade para a quebra dos 3 pilares da segurança. E é muito comum nos sistemas operacionais a gente vê, né, uma siglazinha chamada TCB,
Isso para quem é desenvolvedor deve lembrar disso. O TCB é a base computacional de um sistema que é confiável, mas ela é uma base mínima. É o cerne de um sistema operacional que foi envolvido ali todos os testes, né? E a equipe de desenvolvedores disse: olha, esse cerne, essa base, esse TCB é confiável, incluindo os aspectos de hardware, de software, para valer todas as regras de segurança. Só que esse cerne, essa base, não é suficiente só ela. Existem outros recursos que são agregados, e aí quando a gente agrega mais, a gente abre para novas possibilidades e para novas vulnerabilidades. Então o TCB é como se fosse um núcleo de um sistema operacional que é a base de segurança dele. E aí vocês vão entender, quem tem Android, por exemplo, né, compra um celular da Samsung, por exemplo, a Samsung recebe o Android, o TCB do Android, feito pela equipe de desenvolvedores do Android, né, pela comunidade, e ela implementa soluções dentro dessa base, que são soluções particulares, específicas da Samsung. Da mesma forma, quando você pega um celular da Motorola, por exemplo, você vai perceber que naquele Android você tem configurações personalizadas da Motorola, sistemas e um monte de coisa. Então são as várias versões personalizadas do sistema operacional que pega a base segura e implementa novas funcionalidades, novos recursos, e aí abre margem para vulnerabilidades. Então no sistema operacional, né, esse cerne inclui um gerenciamento de processo, de memória, de arquivo, de entrada e saída, de pessoas, de usuários, de maneira segura. O cerne, né, o TCB. Mas é como eu disse a vocês, na hora que o Android, por exemplo, que é aberto, né, alguém personaliza, opa, já abre brecha da segurança. Então, outro aspecto relacionado ao sistema operacional, né, e, na verdade, a segurança de sistemas como um todo, né, o controle de acesso, através de domínio. Domínios são grupos que têm permissões para fazer certas coisas, né, nos sistemas. Operações restritas a certos usuários. Instalação de aplicativos apenas homologados, não permitir instalação de aplicativos nos sistemas computacionais, né, que não sejam homologados. Observar o controle de acesso ao uso da rede e ao próprio sistema operacional. Né? E aí, em relação à autenticação dos usuários, é importante a gente ter, como eu estava falando, uma política bem definida de senhas seguras, implantar sistemas de biometria, que é a leitura, né, da digital, cartões de acesso, dependendo da situação, reconhecimento da íris, reconhecimento facial. Então, quando você se autentica em um sistema, inclusive no sistema operacional, você pode lançar mão desses recursos de autenticação para você, né, proteger um pouco mais seus sistemas. Outros mecanismos de defesa que você pode estar configurando, né, são os firewalls, que são bloqueios, vamos dizer assim, né, paredes de fogo, que você configura lá no seu sistema operacional, que ele vai fazer um filtro do que pode entrar ou do que pode sair, quem pode, quem não pode entrar e sair dentro da sua rede, por exemplo. A política de instalação de antivírus, a política de backup, que é muito importante, backup e recovery. Backup, e definir backup é uma coisa que precisa ser estudada, né? O backup do sistema operacional, o backup do banco de dados. O sistema operacional ele faz uma agenda de backup. Esse backup é incremental, é semanal, como é que é? Política de atualizações, porque muitos sistemas operacionais lançam suas atualizações
E se você não atualiza, você está correndo risco. Correndo o risco de não corrigir uma falha, por exemplo, que a Microsoft no Windows, né, que é mais comum, lança uma atualização, você vai e atualiza. Tem gente que não atualiza. E nessas atualizações pode estar corrigindo uma falha de segurança que você, por não ter utilizado, atualizado, está vulnerável. E aí vem a questão do Wi-Fi, né? Autenticação no Wi-Fi, o Bluetooth não deixar ativado e uma série de outras recomendações em relação à segurança. Né? Bom, essa é assim, um overview mais geral, né, dos aspectos de segurança da informação, dos sistemas de informação, e aí a gente trouxe esses aspectos falando de sistemas operacionais. Tá? Então, essa semana o tema é segurança. E os sistemas operacionais precisam observar se estão obedecendo, se estão garantindo a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados. Ok? Bom, gente, vamos encerrando por aqui e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.